Bom, a gente passou um tempo mergulhando fundo nos conflitos do norte de Minas, né? Agora a gente entra numa fase completamente nova. A gente está saindo do diagnóstico, da denúncia, indo direto para a ação. O foco hoje é construir o futuro, é programar a soberania em pleno sertão. Bora lá? Para a gente poder entender a solução, é sempre bom lembrar do problema. O diagnóstico da fase anterior foi bem claro. A região se tornou uma espécie de mina de dados. Sabe, não se tira de lá só minério ou água. O que está sendo extraído agora é a atenção e os dados da população. E isso leva a um esgotamento coletivo, um verdadeiro burnout. E olha só esse número, que assusta. Cerca de 85% da atenção da população urbana no norte de Minas já é controlada por algoritmos de Big Techs. Isso não é só um número, gente. Representa um custo humano gigantesco, porque está moldando o que as pessoas desejam, a economia e até a identidade do lugar. Então, o que fazer? A resposta que está surgindo dos movimentos de lá é essa busca pela soberania cognitiva. E o ponto aqui é crucial. Não se trata só de uma solução de tecnologia, de criar um aplicativo novo. É visto como um único antídoto possível para essa exaustão geral, para esse burnout civilizacional que se instalou por lá. E para entender isso, a analogia que eles usam é poderosa. Pensem na internet de hoje como uma monocultura de eucalipto. Ela chega, suga todos os recursos mentais do lugar para gerar um lucro rápido que vai para muito longe. Já a soberania cognitiva seria o contrário. É como plantar uma agrofloresta, diversa, resiliente, que alimenta o solo local e, o mais importante, gera autonomia. É uma virada de chave total. Mas quem é que está construindo essa agrofloresta digital? Isso não é uma ideia abstrata, não. São pessoas de verdade que a gente pode chamar de novos arquitetos. Vamos dar uma olhada nos 3 principais agentes que estão colocando a mão na massa para fazer essa soberania acontecer lá no sertão. O primeiro deles é o programador do comum. Imagina só, são técnicos da universidade, hackers locais, essa galera que está literalmente construindo a infraestrutura da independência. Eles criam redes comunitárias, servidores próprios que funcionam como um escudo. Como essas redes não dependem de uma plataforma gigante e centralizada, elas são muito mais resistentes àqueles algoritmos que promovem a polarização só para gerar engajamento e lucro. O segundo agente é o educador da atenção. A missão aqui é quase uma desintoxicação digital coletiva. O foco todo é em reconstruir a capacidade de atenção profunda, principalmente nas escolas rurais. É um trabalho de formiguinha para combater o design viciante das plataformas e resgatar a nossa capacidade de pensar com calma, com crítica, sem ser interrompido a cada segundo. E o terceiro arquiteto é o guardião dos dados. Esse agente tem um papel fundamental: garantir que informações vitais para a sobrevivência da região, tipo dados do clima, o nível da água do Rio São Francisco, não sejam mais propriedade de uma empresa. A ideia é transformar tudo isso num bem comum, aberto para todo mundo, para que a própria comunidade possa gerir seus recursos. Certo, já conhecemos os agentes, mas como é que essa teoria toda funciona na prática, no dia a dia? Agora a gente vai ver os protótipos, os projetos que estão fazendo esse conceito de soberania virar algo palpável, real. E para a gente sacar o que esses protótipos querem resolver, vamos olhar um caso bem concreto. A crise da Coteminas, aquela gigante têxtil de lá. Não aconteceu do nada. Ela foi muito acelerada por algoritmos de recomendação de plataformas como o Shein e TikTok. Esses algoritmos empurraram uma estética global, totalmente desconectada do território, e fizeram a produção local parecer ultrapassada, assim, da noite para o dia. Em resposta a esse tipo de coisa, surgem projetos como o de soberania hídrica digital. A lógica é simples e muito poderosa. Primeiro, sensores bem baratos são instalados nos rios. Segundo, através de uma rede da própria comunidade, os geraizeiros monitoram os níveis da água em tempo real. E qual o resultado? A comunidade ganha autonomia para tomar decisões sobre a água, um recurso vital, sem precisar depender de órgãos do governo que ficam lá longe. E a partir dessas experiências, está nascendo uma ideia ainda mais radical, o chamado protocolo de não dissociação. A proposta é a seguinte: todo o consumo digital deveria vir com uma espécie de etiqueta, mostrando o seu impacto no mundo real. Qual foi o custo em água, em energia, em trabalho humano por trás daquele clique, daquela compra online? É um jeito de reconectar o mundo digital com as suas consequências bem materiais. Com essa soberania digital e hídrica começando a ser construída, a luta se volta para o ponto de partida, para o desafio fundamental. O próximo passo é a própria terra. É muito importante a gente entender isso. A soberania digital não é um fim em si mesma.
Retomar o controle sobre a informação, sobre a própria narrativa, é, na verdade, o primeiro passo, e um passo indispensável para conseguir retomar o controle sobre o território físico, sobre a terra e os recursos. Uma soberania vai alimentando a outra. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para o futuro. Se a soberania digital pode nos dar novas ferramentas, como a gente pode usar essas ferramentas para hackear o sistema lá na sua base? Como é que as sementes crioulas, que são um símbolo de autonomia e de biodiversidade, podem se tornar tecnologia para subverter a monocultura do eucalipto, o tal do deserto verde? A resposta para isso é o que define o próximo capítulo dessa jornada.